Papai Noel? Natal? Nada a ver. Quantas discrepâncias. Para entender o Natal, nós temos que voltar um pouco na história. Um pouco, eu diria, muitos anos. Quando na criação tudo estava maravilhoso no Jardim do Éden, veio o pecado por causa da desobediência. E com o pecado houve a primeira maldição. Maldição contra o pecado, Satanás e contra a morte. E nesse momento, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, nós encontramos a primeira grande promessa de Deus em relação à salvação da humanidade. Vamos olhar o texto? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dele. E aí, a última parte do versículo: esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse texto tem pelo menos dois grandes movimentos. As consequências. O primeiro é o problema. O problema é o pecado e as suas terríveis consequências. E o segundo é a grande promessa de Deus para salvar a humanidade. Há quem feche os olhos para o pecado. Algumas mensagens que são pregadas hoje é de um evangelho light, mamão com açúcar, em que o pecado não tem problema, as suas consequências não têm problema. No entanto, as consequências do pecado são terríveis, são grandes, tanto que você vê a humanidade sofrendo a violência, os problemas que são vitais e tremendos na vida do ser humano. Eu não vou me ater ao conflito pessoal desse versículo e nem ao conflito geral, mas ao conflito espiritual. Esse conflito espiritual é um conflito especial. Quando nós lemos o texto, esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A que se refere aqui? A esperança da vinda do Salvador está aqui. Jesus Cristo derrotando Satanás. Como ele derrotou Satanás? Ele nasceu, foi perseguido, não havia lugar para ele nascer, Herodes o perseguiu, os fariseus o perseguiram, o diabo perseguiu, o levou para o deserto, porque o diabo não queria que ele fosse à cruz, porque Jesus na cruz iria transformar o significado da cruz. Ele morreu na cruz e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E a vitória dele sobre o pecado e sobre a morte é a nossa vitória. Então aqui está o começo da esperança, a declaração da vinda do Salvador, e o Natal tem a ver com esta declaração. O Natal é a profecia que começa a se cumprir. Na verdade, o Salvador Jesus Cristo tomou o nosso lugar nessa luta que foi travada contra as trevas. E hoje as perseguições ainda são muitas contra os cristãos. Mas a grande notícia é que Jesus Cristo já pisou a cabeça da serpente. E os dias para o diabo estão contados. Se você quiser uma foto disso aqui tudo, vai para o Apocalipse, porque lá tem a apresentação do final dessa história toda. A vitória de Jesus Cristo e do seu povo chamado de cristão. Finalizando, essa vitória é para nós e deve ser realizada em nós pela nossa fé em Cristo Jesus. Há hoje um conflito em cada coração. No seu coração talvez haja um conflito, mas também há uma possibilidade de vitória por causa de Jesus Cristo. A ótima notícia é que a vitória de Jesus Cristo sobre o diabo ela é completa e falta pouco para o aniquilamento total e final de Satanás. Volta ao Natal. O Natal é um fato extraordinário. A Palestina se tornou o centro do mundo. Tudo indicava para a Palestina. O nascimento de Cristo se tornou a meta de toda a história e o ponto de partida para a história subsequente. O que Deus deseja em sua vida é que Jesus Cristo também seja um marco na sua vida entre o antes e o depois. Que Jesus Cristo seja a solução, ele pode ser, ele é a solução que você precisa. Basta que você creia e se aproprie do que ele fez por você na cruz. Natal de verdade é aquele que você pode comemorar, festejar Jesus Cristo no seu coração sobre todas as coisas. A minha oração é que esse Natal faça diferença na sua vida.